com os casos especiais do sujeito composto. Sujeito composto, então, é aquele que eu tenho dois núcleos, ou seja, duas palavras importantes dentro do sujeito. Então, o sujeito composto que vem depois de um verbo, ou seja, ele é pós-posto. Geralmente, como a gente monta a frase? Sujeito e o verbo, mas isso pode acontecer ao contrário. Eu posso colocar o meu verbo no começo da frase e deixar o sujeito para depois, tá bom? Então, quando acontecer isso, o verbo pode tanto ficar no plural ou concordar, ou seja, combinar com o núcleo do sujeito mais próximo, ou seja, com o sujeito que está mais pertinho dele ali, tá bom? Vamos ao exemplo. Então, vamos lá para o exemplo. Lembrando que eu posso deixar o meu verbo tanto no plural, quanto concordar, ou seja, nesse caso ficou no singular, com o núcleo do sujeito mais próximo. Não fazem parte do cotidiano de algumas famílias o desemprego, a busca pelo atendimento médico e a fome. Como que eu sei que o sujeito é composto? Pergunto lá para ele, quem não faz parte do cotidiano? O desemprego, a busca pelo atendimento e a fome. Eu tenho 3 núcleos. Então, a ideia seria de plural. Mas como o verbo está antes do sujeito, eu posso optar pelo verbo no plural. Lembra? O verbo pode estar no plural ou o verbo aqui concordando com o núcleo mais próximo, ou seja, com a palavra mais importante do sujeito, que nesse caso seria desemprego, busca e fome. Quem é o núcleo mais próximo dele? O núcleo mais próximo é desemprego, que está no singular. Logo, o verbo ficou no singular, tá bom? Então, vamos para o próximo caso. Casos especiais ainda com o sujeito composto. Núcleo do sujeito acompanhado das palavras cada ou nenhum. Então, cada criança, cada menina, nenhuma árvore. Apareceu a palavra cada e o nenhum. O que acontece com o meu verbo? Ele fica no singular, tá bom? Ah, mas eu tenho vários núcleos. Não interessa. A regra é essa. Cada e nenhum, junto do sujeito, o verbo fica no singular, tá bom? Exemplo. Cada criança, cada homem, cada mulher tem direito à saúde e educação. O verbo aqui só está no singular? Tem. Lembrando que se ele fosse no plural, ele teria um acentinho por conta das palavras cada que estão acompanhando o sujeito. Então, aqui eu tenho cada, tá bom? Ah, mas eu tenho criança, homem e mulher. Mas lembra, quando a palavra cada ou a palavra nenhum aparece, verbo no singular, tá? Próximo caso, sujeito composto, pronome indefinido, que eu não lembro que são os pronomes indefinidos, são aqueles que eu não consigo identificar, tá bom? A quantidade, um local, então, o nenhum é um pronome indefinido, algum, são aqueles pronomes que dão uma ideia vaga. Pronome indefinido resumindo todo um sujeito, o verbo fica no singular. Vamos para o exemplo. A iluminação, os enfeites, a música, perceba que isso é uma enumeração de ideias. Tudo, esse tudo, o que é o tudo? A iluminação, os enfeites e a música. Tudo contribuiu para o brilho da festa. Mas, professor, eu tenho iluminação, tenho enfeites e tenho música. Mas eu tenho tudo. A palavra tudo resumiu a ideia da frase. Verbo no singular, tá bom? Então, verbo no singular. Por culpa de quem? De quem? De quem? Do tudo aqui, ó. Tá? Do pronome indefinido. Pai, mãe e amigos. Ninguém conseguiu convencê-lo. Ninguém é um pronome indefinido e eu estou resumindo a ideia da minha frase. Estou dizendo que as pessoas que são próximas ao fulaninho, ninguém conseguiu convencer, ou seja, qualquer pessoa. Esse ninguém resumiu a ideia da minha frase, o verbo é no singular, tá bom? Então,
Conseguiu é o verbo, ela está no singular. Por culpa de quem, de novo? Por culpa de quem, de quem, de quem? Do ninguém. Vou riscar bastante ele aqui, para ficar bem claro, tá bom? Próximo caso. Próximo caso, ainda do sujeito composto. Núcleos do sujeito composto, lembrando, composto, que estejam ligados entre eles pelo conector ou, mas que indicam uma ideia de exclusão, por exemplo, fulaninho ou beltraninho ganharão o concurso. Eu estou excluindo, tá? Eu não posso ter dois ganhadores, tem que excluir alguém. O que vai acontecer com o verbo? Fica no singular. Vamos ao exemplo? A turma A ou a turma B encenará o Alto de Natal. Ou seja, eu não posso ter duas turmas fazendo a mesma ação. Uma ou outra. Isso é ideia de exclusão. Verbo no singular, tá bom? Viviane ou Patrícia, ou uma ou outra, ideia de exclusão, será eleita secretária. Verbo no singular novamente. Brasil ou Japão será campeão mundial. Novamente, eu não posso ter dois campeões, então eu preciso excluir alguém, ideia de exclusão, verbo no singular. Então, para ficar claro, vou grifar aqui, ó. Encenará, será e será de novo. Por culpa de quem, de quem, de quem? Do ou, que dá a ideia de exclusão. E aí a gente entra numa outra categoria agora de casos especiais. O verbo ser, ele tem uma categoria só para ele, de tão especial que ele é. Então, sujeito ou predicativo do sujeito. Predicativo é uma qualidade do sujeito, então é uma qualidade do sujeito que aparece onde? No predicado da frase, tá bom? Então, eu tenho sujeito, verbo de ligação e depois o predicativo do sujeito, que é a qualidade desse sujeito. Se o sujeito ou o predicativo do sujeito for um nome e esse nome indicar pessoa, o meu verbo é obrigado a concordar com a pessoa, tá bom? As crianças são a maior riqueza de um país. Então, quem é o meu sujeito? Quem é a maior riqueza de um país? As crianças. As crianças indicam um nome, que esse nome é um substantivo. Esse substantivo indica pessoa. Então, verbo concordando com crianças, tá bom? Crianças no plural, são no plural. As preocupações da família era aquele jovem. Jovem é um adjetivo, é uma característica, tá? É uma característica aqui da preocupação da família. E jovem indica pessoa. Concordo com a palavra jovem, o meu verbo, não com preocupações. Era, concorda com jovem. Jovem está no singular, era, precisa estar no singular também, tá? Então, jovem e são concordando com crianças, tá bom? O verbo ser sempre concorda com os pronomes pessoais. Quem não lembra os pronomes pessoais, tem os do caso reto e do caso oblíquo, tá bom? O culpado do descaso não éramos nós, eram eles. Nós, pronome pessoal. Eles, pronome pessoal. Éramos, está concordando com quem? Está concordando com o nós. Nós éramos, certo? E aí aqui no eram eles, eram concordando com eles, tá? Nós somos distraídos. Nós, pronome pessoal, somos, verbo concordando com nós. Tudo bem? Tudo certo? Aí sumiu a minha setinha. Deixa eu pôr ela aqui de volta. O verbo ser concorda com o numeral, ou seja, com o número, quando ele indicar hora, distância e data. Faltam 15 minutos para o filme começar. Se fosse falta 1 minuto para o filme começar,
Então, faltam, concordando com 15, que está no plural. Hoje são 28 de setembro. 28 está no plural. São, precisa concordar com esse 28. Se fosse dia 1, hoje é 1 de outubro, por exemplo, tá bom? Da minha casa até a pracinha, a distância é de 1 quilômetro. É concordando com 1 quilômetro. Se fosse 10 quilômetros, da minha casa até a pracinha, a distância são 10 quilômetros, tá bom? Então, faltam concordando com o número 15, são concordando com o número 28, e o concordando com esse 1 aqui. Eu vou ter que fazer uma setinha um pouco maior, tá bom? Então, lembra, hora, distância e data, eu vou concordar com o número. Verbo ser sempre fica no singular quando expressões quantitativas, que indicam quantidade. Quais expressões? É muito, é pouco, é demais, é bastante, é tudo. Não me interessa o que vem depois. A regra é essa, o verbo fica no singular. Algumas ações será pouco para consertar todas as injustiças sociais. Mas, professor, ações está no plural. Mas a regra é que verbo ser, diante de expressão quantitativa, ele fica no singular. Será é singular. Alguns trocados e uma muda de roupa é tudo que tem. É no singular. Para a feijoada de domingo, 5 quilos de feijão é muito. É sempre no singular, ok? Lembrando a regra. Em língua portuguesa, eu tenho a regra, lembra que eu falei lá no começo, tem a regra geral e tem as exceções. Tem coisa que não adianta discutir. A regra é essa, você vai seguir a regra, ok? Espero que tenha ficado entendido. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.